Vai pesquisando. Agora, o que ocorria é que os senhores do mundo teriam que tomar uma decisão drástica. Não havia mais o que conquistar. Não havia mais de onde tirar dinheiro da população, porque eles não tinham mais como pagar impostos. Roma estava na beira do abismo. E agora haveria-se de preparar uma nova ordem de domínio para Roma, um novo sistema. E os senhores do mundo, tendo no poder o seu fantoche, chamado Diocleciano, lidera algumas missões. Ele deveria preparar o caminho para Constantino. Ele deveria deixar o governo romano da época prontinho para Constantino assumir e desempenhar o papel ao qual ele estava sendo designado. Para que Constantino tivesse êxito nas tarefas determinadas pelos senhores do mundo da época, haveria de que Diocleciano preparasse direitinho tudo. E havia uma missão muito séria a cumprir: exterminar todos, eu disse todos, os servos de Yahushua HaMashiach, a verdadeira igreja. Todos. Exterminar, não deixar nenhum que soubesse. E ainda, confiscar todos os livros sagrados, toda a escritura que ainda restava. Diocleciano tinha essa missão: confiscar todos e queimar uma boa parte deles. Essa era a missão de Diocleciano em favor dos senhores do mundo para preparar o caminho para o cristianismo de Constantino. Mas então veio aquele terrível tempo de perseguição de Diocleciano em 303 d.C. Eles fizeram algo que nunca havia sido feito antes nessas perseguições. Eles exigiram a destruição de todos os documentos sagrados. Não sabemos o que perdemos nesta época. Nós acreditamos que havia literalmente milhares de documentos que nos foram tomados por causa dessa perseguição. Se você vai vender gato por lebre, tem que primeiro exterminar todos os gatos, para que nenhum sobrevivente possa aparecer e estragar a farsa. Diocleciano sabia disso muito bem. E todos os livros escritos pelos homens do Criador, todas as escrituras sagradas foram confiscadas e muitas queimadas. Era o plano dos senhores do mundo para poder deixar o caminho livre, para engordar a sua lebre, chamada cristianismo. Os homens que escreveram aqueles livros já haviam, há tempos atrás, sido exterminados a mando dos próprios senhores do mundo. O apóstolo Paulo foi um de uma longa lista de escritores do Novo Testamento que foram martirizados. Ele foi trazido chicoteado e crucificado de cabeça para baixo. Pedro escolheu ser crucificado, mas no fundo não se achava digno de padecer da mesma maneira que Jesus. Tomé, segundo a tradição, viajou à Índia, onde morreu queimado por causa de sua fé. Todos os outros autores do Novo Testamento foram ou crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. Estamos terminando de descrever toda a história romana, para que possamos então, em definitivo, entrar no contexto da criação da Bíblia, que é o objeto deste vídeo que estamos fazendo. E neste exato momento, estamos no período em que assume o governo Constantino. Naquele momento, Roma ainda estava dividida em 4 impérios. Constantino dividiria então seu poder com mais 3 homens. E o que acontece nisso tudo é que o sistema oculto da elite global da época, que tinha seus objetivos e não revelava a muitas pessoas, mas a algumas apenas, não era diferente de hoje. Tinha Constantino como um dos seus fantoches, assim como também antes Diocleciano foram deles. Mas os outros 3 imperadores nunca souberam
dos planos de Constantino e nem dos senhores do mundo. Constantino, fiel escudeiro Illuminati, estava pronto para colocar em ação o plano maquiavélico tramado pela elite global da época. Mas os outros 3 imperadores não sabiam dos planos, não conheciam e estavam começando a atrapalhar Constantino. A determinação é de que Constantino se livrasse do problema, se livrando, obviamente, dos 3 outros imperadores. E foi na batalha para matar, destruir o primeiro dos 3 imperadores a ser mortos que Constantino se converteu ao cristianismo. Essa é a história que chegou aos nossos dias. Durante a batalha terrível contra Maxêncio, a Ponte Milvius não aguentou o peso dos soldados e muitos homens afogaram-se no rio lodoso devido ao peso de suas armaduras. O exército de Constantino sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando de repente aconteceu um estranho fenômeno. Constantino foi surpreendido por uma luz magnífica no céu. Constantino disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estavam as palavras: sob isto vós conquistareis. Uma voz celestial então ordenou que Constantino usasse esse símbolo em todas as batalhas futuras com seus inimigos. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. Disse a seus homens que pintassem aquele símbolo em seus escudos no dia seguinte. Seu exército conseguiu derrotar o de Maxêncio, tornando-o o governador único das províncias ocidentais. A partir daquele momento, Constantino professou sua devoção ao cristianismo. Eis, portanto, aí o testemunho da conversão de Constantino. Existem coisas muito estranhas nessa narrativa. Mas ela é verdadeira, pelo menos é o que chegou aos nossos dias, através dos livros, das escolas e das faculdades. E nós devemos acreditar na história mundial. Mas nós podemos também analisá-la. O Salvador, pelo que nós o conhecemos, pelos livros e cartas escritas pelos próprios homens que esses de Roma mataram, jamais diria para Constantino matar alguém. Os frutos da conversão de Constantino não são frutos dignos de quem se arrependeu. O Salvador mandou amar o inimigo, mas Constantino, agora convertido ao cristianismo dele, que estava sendo criado, embora não tivesse ainda esse nome só viria a ocorrer na época de Jerônimo, mais à frente um pouquinho, e nós vamos chegar lá. Mas ele agora convertido ao cristianismo dele, mesmo sem esse nome ainda, teria uma missão muito mais difícil pela frente. Ainda existiam 2 imperadores a serem mortos. E Constantino precisava agora da força dos seus cristãos.